Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa semana nós vamos falar de terceiro Nef 12 a 17, certo? Nesse bloco de escrituras, Jesus Cristo está ensinando muitas coisas para aquele povo, né? Para os nefitas, para os lamanitas que estavam convertidos, enfim. Para todo aquele povo, ele começou a ensinar muitas coisas importantíssimas para a igreja e para o reino de Deus aqui na terra, certo? Qual que é a ideia de hoje? Que vocês podem usar com as suas crianças ou até mesmo com os adolescentes. Vocês podem pegar a gravura, né, a imagem de Jesus Cristo, um desenho. Os arquivos estão aqui no link já para vocês usarem. Tem já no arquivo disponível para vocês imprimirem caso precisem, tá bom? Então, como que eu imaginei? Vocês podem colocar a cabeça, né, o rosto de Jesus Cristo na parede, numa altura de uma pessoa normal, colocar lá o rosto dele com um balãozinho de fala. Nesse balãozinho de fala, vocês vão colocar algumas coisas que Cristo ensinou nesse bloco de escrituras. Porém, existem 3 imagens aqui no arquivo que vocês vão colocar dentro desse balãozinho de fala, virados ao contrário no início. Por quê? Vocês vão desvirar conforme vocês forem ensinando, né? Claro que são 3 imagens que vão representar 3 assuntos aí, que são a parte dos tesouros, né? Os tesouros celestiais, os tesouros dos céus, que a gente precisa procurar o tesouro, né? Deixar os tesouros da terra e buscar os tesouros dos céus. A luz e o sal, tá bom? Então são essas 3 coisas que eu vou dar ênfase nessa dinâmica aqui. Mas depois que a gente falar dessa dinâmica, vocês podem no final pedir que eles possam ler, ter um tempinho aí de ler, ou vocês lerem alguns versículos específicos para as crianças, né? Bem chaves assim, para elas não dispersarem, para elas pensarem, tipo, lê um versículo, para e fala, que outro assunto ele falou aqui? E aí vocês acrescentam escrevendo ou desenhando nesse balãozinho de fala de Jesus Cristo, tá bom? Mas antes de fazer isso, vocês vão dar ênfase nesses 3, né? O sal, a luz e os tesouros da terra. Iniciando com os tesouros. Vocês vão virar esse cartãozinho dos tesouros dentro da falinha de Jesus Cristo. E vocês vão ter espalhado pela casa umas 3 ou 4 coisas que vocês acham que precisaria melhorar com as crianças, que demonstram os tesouros que nós precisamos buscar, né? Quais são? Antes disso, quando vocês virarem esse tesouro na falinha de Cristo, vocês vão perguntar: quais são os tesouros materiais hoje que vocês estão tendo, né? Que tá dando mais importância para esses tesouros do que para as coisas do Pai Celestial. E aí vocês vão discutir um pouquinho sobre isso. Falado disso, vocês vão ter essas 4, 3 fichinhas, quantas fichinhas vocês quiserem, espalhadas pela casa em lugares que façam lembrar de Cristo. Vocês podem dar uma dica para eles, ó, existem 4 pistas aqui na sala, em lugares que faz a gente lembrar de Jesus Cristo, que faz a gente lembrar das coisas que a gente precisa fazer. Então pode estar escondido em estatuetinhas que às vezes a gente tem na sala, né, de família, em porta-retrato de família, pode estar escondido em quadros, se for lembrar, em coisas assim, em escritura que tiver ali, né, dentro, certo? Vocês vão espalhar em lugares assim. Que pistinhas são essas, né? O que vão encontrar, né, nesses lugares? As metas que vocês mesmos já pensaram antes, que vocês acham que a família precisa melhorar para dar mais atenção às coisas espirituais. Que coisas seriam essas, por exemplo? Melhorar a leitura das escrituras em família ou individual, tesouro no céu, ok? Melhorar as orações, a frequência das orações e a sinceridade delas, pode ser uma outra meta, né? Dar mais valor ao tempo com a família do que com os amigos, sei lá. Coisas assim, sabe?
essas metinhas, vocês vão falar para as crianças que elas são importantíssimas, que essas sim vão estar ajudando a gente a ter tesouros nos céus. São coisas que vão nos elevar, que vão nos trazer coisas tão maiores do que essas que a gente tem aqui na Terra. E uma felicidade imensa, uma felicidade sem fim, inclusive aqui na Terra também. Certo? Então, vão relacionar essa escritura, leiam essa escritura que fala dos tesouros nos céus, que está acho que no capítulo 13, ali no 19, 21, por aí. Vocês vão ler, concluindo essa parte. E vão levar para a analogia com a luz e o sal. E aí vocês vão virar a falinha do... Mesmo que Jesus Cristo tenha ensinado isso antes, né? No capítulo 12, por exemplo, vocês vão fazer a analogia depois. Tá bom? Com a luz e com o sal. Por quê? Vocês vão dizer o seguinte: como a luz, o que a luz faz? Né? Ela ilumina, ela traz o quê? Ela afasta a escuridão. Vocês vão falar sobre essa luz e vão ler o versículo sobre a luz. E vão falar do sal também. O que o sal faz? Qual que é o propósito do sal? É dar sabor. Né? As coisas sem sal, não tem sabor, elas acabam não tendo valor. Ninguém vai querer, ninguém vai dar o devido valor para o alimento se não tiver sal. E eu tenho aqui uma luz, vocês podem ter isso também para representar, tá bom? A vela representando a luz e o sal. Não sei se dá para vocês verem por causa da luz, mas aqui tem o sal, tá bom? E vocês vão deixar lá exposto e vão dizer como que a luz, ela pode ser uma fonte, uma força, né, na vida das pessoas. E vão debater sobre isso. Como a gente pode ser uma luz? E por que tem que ser luz? E por que tem que ser sal? Como diz as escrituras. E vão falar sobre isso, não é? A luz, todas as vezes que a gente faz o que é certo, que a gente coloque em prática aquilo que a gente aprende, como as metinhas que vocês fizeram no Caça ao Tesouro, por exemplo, vai fazer com que nós tenhamos mais luz, vai fazer com que nós tenhamos mais sabor. E essa luz, ela não é para ficar escondida com a gente. A luz é feita para brilhar. E cada vez que a gente faz mais coisas certas, a nossa luz aumenta e atinge mais pessoas, influenciando as pessoas para o bem. Mesmo que as pessoas não aceitem fazer o que é certo, a luz não deixa de brilhar, ela não deixa de ser verdadeira e ela não deixa de fazer o bem. Mesmo que a pessoa não queira, mesmo que ela não aceite. Então ela sempre vai ser uma coisa boa na vida das pessoas, assim como o sal. Mesmo que a pessoa não queira comer o alimento, não deixa de ser verdade que aquele alimento tem sabor, certo? Então vocês vão relacionar isso, dizendo para os seus filhos, né? A importância da gente acumular os tesouros celestiais, porque eles vão fazer com que tenhamos luz e sabor na obra do Senhor. Isso é importantíssimo, porque vão tocar as pessoas, vão ajudar as pessoas a também quererem experimentar, a quererem ter essa luz, a quererem ter sabor. E muitas vezes elas vão querer e vão conseguir, e também vão brilhar, espalhando assim a obra do Senhor aqui na terra, certo? E abençoando mais a vida das pessoas. Então vocês podem fechar assim, né? Concluindo com essa analogia da luz e do sal, como a escritura diz, e vocês vão ler essa escritura para as crianças. Claro que vocês podem cantar uma música que represente da primária, que fale sobre brilhar, né? Tem algumas músicas lá que agora me fugiu da cabeça o nome, mas que fala sobre brilhar, de ser uma influência boa na vida das pessoas, porque esse que é o propósito, e são uma das coisas que Cristo ensinou para as pessoas. E no final vocês podem complementar fazendo isso que eu disse, colocar mais umas escrituras chaves aí no meio que ensinam coisas específicas para acrescentar no balãozinho de fala de Jesus Cristo, né? O que ele ensinou naquela época. E por que será que ele escolheu essas coisas para ensinar, não é? Será que é porque a gente realmente precisava ouvir, eles precisavam ouvir?
existia agora uma lei maior, não era mais a lei de Moisés, era uma lei nova, uma lei mais elevada. E foi isso que ele veio fazer, ensinar essa lei mais elevada, que é a lei que nós vivemos hoje. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É uma coisa simples, mas essas coisas, mesmo que simples, elas marcam e fazem as crianças entenderem melhor, assimilarem melhor a mensagem. Tá bom? É isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.